Olá, arranjadores! Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para sopro, e o tema da aula de hoje é como aprender mais rápido, né? Eu realmente acredito na utilização de atalhos na aprendizagem musical, e especificamente no mundo dos arranjos. E prestem atenção, eu estou falando atalho, não estou falando mágica aqui, tá? Então fica comigo até o fim que eu tenho certeza absoluta que até o final dessa aula tudo fará sentido. Maravilha, então, meus amigos. Bom, Rafael, como aprender a escrever arranjo mais rápido? Como eu falei no início da aula, eu acredito em atalhos na aprendizagem. Não confundam atalho com mágica, tá, gente? Eu quero ir para a praia, eu estou numa cidade que eu não conheço, e aí eu dou uma volta inteira no quarteirão simplesmente porque eu não conheço, que se eu descesse ali a escada e virasse no quiosque, já estaria na praia. Então, isso é um atalho, entendeu? Então, não é mágica, não vou dar a fórmula mágica para vocês, nada disso, mas eu realmente acredito em atalhos e é o que eu quero fazer com vocês na aula de hoje. Imagina só vocês, né? Se vocês se beneficiassem de uma aprendizagem não linear, né? O que é uma aprendizagem não linear, Rafael? Que você não precisa aprender todo o conteúdo ou todo um assunto, né, em sua totalidade para poder se beneficiar do que ele vai gerar para você, especificamente no mundo dos arranjos, por exemplo. Né? Eu sei que tem várias matérias, mas eu vou tentar puxar matérias mais básicas, que é essencial para o arranjador, mas eu sei que é uma deficiência muito grande para os músicos de sopro como um todo. Então, por exemplo, imagina que você não sabe modos gregos. Né, se enrola todo, é uma decoreba danada, porque os livros ensinam errado, a maioria deles, né, e eu vou dar um pulo do gato para vocês nessa aula, passar um atalho que realmente vai mudar assim a mentalidade para quem tem dificuldade sobre modos gregos. Né? Mas para aprender modos gregos, eu não necessariamente preciso saber campo harmônico, né? Não necessariamente eu preciso saber todas as escalas que existem. Então, entende? Então, eu consigo, no atalho, resolver um problema e já usufruir desse benefício, né? Já usufruir desse conhecimento para colocar em prática. Eu vou dar exemplos nem de mim, como eu sempre faço com vocês. Vou dar exemplos, alunos meus que têm resultados com isso. Vou falar sobre isso já já, tá? Mas, Rafael, qual é a ideia, então, dessa oportunidade de aprender de forma mais rápida? Né? Por exemplo, nos workshops que eu faço, as pessoas elas conseguiam escrever um arranjo, o seu primeiro arranjo, em uma semana. E por quê? Né? Porque eu direcionava para assuntos específicos. Gente, vou repetir mais uma vez, porque o atalho não é um passe de mágica. Não estou falando que é fácil, né, que qualquer um sentar na cadeira, 10 minutinhos vai resolver, já vai escrever um arranjo. Não, eu até costumo dizer que é simples, mas não é fácil. Mas é possível para qualquer músico. Tá? Então, o que eu faço nesses meus eventos? Eu dou o meu máximo de conteúdo direcionado, né? E, claro, é um conteúdo raso. Para eu dar um estudo de uma semana, gente, eu não tenho como me aprofundar, né? Mas quem presta atenção nas aulas, faz anotações, né? Cria resumos, faz os exercícios, o que acontece depois de uma semana? Né? Cria um arranjo. Então, por conta desses direcionamentos que eu faço com que as pessoas realmente, através dos atalhos, elas avancem, né? Aprendam com mais rapidez. E, gente, quando a gente vê um resultado de um trabalho nosso, a gente realmente fica contente, feliz e se empolga, né? Então, é importante ter essa empolgação. Eu não digo uma empolgação modinha, tá? Mas é uma empolgação que faz com que você continue, com que você caminhe. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Por exemplo, tá? Por exemplo, falei sobre modos com vocês. Como é que nós aprendemos modos, né? Qualquer pessoa que vai estudar, né, numa escola de música, compra os livros, como é que são ensinados os modos? Aqui a escala de Dó maior. Imagina aí, a escala de Dó maior a partir da nota fundamental Dó. Dó a Dó. Eu tenho o modo jônio, né? Ou jônico, ou iônico. Os livros ensinam como? Que a partir desse modo eu vou gerar os outros modos, a partir da escala de Dó maior. E aí, se de Dó a Dó é jônio, aí eu parto de Ré a Ré, né? Na mesma escala de Dó maior, seguindo a mesma estrutura, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, de Ré a Ré é dórico, né? De Mi a Mi é frígio, né? De Fá a Fá é lídio, de Sol a Sol é mixo, de Lá a Lá é óleo e de Si a Si é lócrio. Então, o que acontece? Muitas pessoas, muitos de vocês sabem disso e decoraram isso, mas só isso.
Vocês não servem. Esse conhecimento é raso e não serve para vocês fazerem nada da música. Literalmente nada, nada, só decoreba, precisar fazer um concurso de alguma coisa desse tipo, mas é só isso, né? E qual é a verdadeira lógica de eu aprender modos? Agora você vai ver aqui na minha tela, né? Esse aqui é um atalho, gente, que eu mesmo demorei a entender e a aprender, né? E eu estou falando de um sujeito que já sabia de harmonia, já tocava, já era um músico profissional, fazia trabalhos grandes, e eu demorei a cair essa ficha. Por quê? É o que é ensinado no geral. E eu também não estou falando que só eu sei isso, mas esse atalho aqui poucos músicos sabem e eu quero passar para vocês. Por exemplo, né, ao invés de eu pensar nos modos de uma forma de que eu pego uma escala maior e referencio a partir dela todos os modos, por exemplo, como eu falei, Dó maior, né, em Dó maior eu tenho Dó jônio, Ré dórico, Mi frígio, Fá, tarará, tarará. Se eu pego em Ré maior, a mesma coisa, eu tenho Ré jônio, Mi dórico, Fá sustenido frígio, Sol lídio, por aí vai. Não pense dessa forma, não pense dessa forma. Se você está pensando assim, tá errado. Isso não vai te ajudar em nada, tá? Como você tem que pensar a partir de hoje nos modos? Você vai pegar uma fundamental, tá? Como eu estou mostrando aqui, a fundamental Dó, tá? E aí eu escrevi a escala de Dó maior, que é o comum de todos, tá? E aí você sabe que é o Dó jônio, tá? Jônio, jônico, iônico. E aí a partir dessa escala de Dó, você vai criar os outros. Por exemplo, a diferença do Dó jônio para o Dó lídio é só a quarta, tá? Eu tenho sustenido 11, eu tenho uma quarta aumentada. Então a escala é a mesma, ó. Fundamental, fundamental, T9, T9, terça, terça, ó, quinta, sexta, disponível, sétima. Agora na quarta é diferente. Tá? Então, daqui eu já matei dois modos maiores, o jônio e o lídio. A diferença do jônio pro mixolídio, é só a sétima. No jônio, eu tenho sétima maior. No mixolídio, eu tenho sétima menor. Isso dá uma baita diferença, porque a estrutura intervalar vai mudar, né? E o que eu tenho de qualidade nesse acorde aqui, nessa estrutura jônia, é isso aqui, ó, é um Dó com sétima, não vou nem botar Dó, imagina em todos os tons. Seria um X, né, que seria o nome da nota, com sétima maior barra 6, 9. E a mesma coisa acontece no mixolídio, né? É um X com sétima menor, né, com nona e décima terceira, tá? Ah, Fã, mas aqui você botou que o Lá é sexta e no mixo o Lá é décima terceira, né? Aí já é um outro papo, tá? É um outro papo, mas tem diferença, né? Eu escrever um acorde com função tônica com décima terceira, né, ou sexta. Então, normalmente, quando é jônio, você sabe que é sexta, é uma nota disponível. E quando é mixo, é décima terceira. Até aqui, gente, vocês percebem o quanto isso é importante e o quanto isso dá um boom na vida da gente? Porque quando eu tenho bem essa estrutura enraizada na nossa mente, estou falando só de 3 modos ali, 3 modos maiores, tá? E isso já faz com que você tenha a possibilidade de fazer música, de criar melodias, de fazer acompanhamentos, entende? De fazer substituições de notas, de gerar sonoridades, de colocar notas de acorde, tirar uma nota do acorde e transformar essa nota de acorde por tensão, ou necessariamente adicionar essa nota de tensão dentro do acorde. Então, percebe? As possibilidades são incríveis. E se você pensasse como é ensinado, né, nos livros, você ia ficar o quê? Travado, literalmente engessado. Porque é isso que acontece. É realmente isso que acontece. Eu estou tentando te ajudar para despertar dessa situação. Porque se tiver a fazer sentido, eu já quero mostrar um trabalho aqui de um aluno, por exemplo, né, que com pouco tempo, né, utilizando esse método que eu estou ensinando para vocês, né, ele já tem resultados. Guarda isso para sua vida eterna, assim, daqui para frente, para tua vida musical, você tem que guardar isso. Muitos assuntos na música, às vezes, num primeiro contato, assusta, mas você não pode parar de consumir aquele conteúdo, aquele assunto, tá? Muitas coisas na minha vida, tá? E eu quero que vocês compartilhem comigo também, se já aconteceu isso com vocês, muitas coisas na minha vida musical eu não entendi no primeiro momento, num segundo momento, nem no terceiro momento. Eu precisei ver e rever conceitos e às vezes demorei semanas, meses, até anos para aprender algumas coisas. É bem verdade que algumas coisas eu poderia ter aprendido mais rápido se eu tivesse atalhos, como eu estou passando para vocês aqui agora. Por exemplo, modos eu demorei mais de 10 anos para entender, né? Porque eu não tinha esse atalho, entende?
Mas o X da questão é que você não pode desistir. Você tem que pegar isso aqui, ó. Você tá com papel e uma caneta, você tá anotando? Então anota. Anota o que você tá conseguindo entender. E depois você vai rever esse vídeo aqui e você vai ver que tudo faz sentido. Porque é simples, tá, gente? Mas não é fácil. Guardem isso. O que eu quis dizer aqui? Tem a escala de Dó maior, tá? E é o modo jônio, tá? E a forma correta de eu transformar o modo jônio num lídio é pegando a mesma escala e só alterando aqui, gente, ó, alterando o quarto grau, tá? Transformei em lídio. Ah, eu não quero transformar em lídio, quero transformar em mixolídio. Eu venho aqui na sétima, que é si natural, e pum, si bemol. Vocês entendem? Aí eu transformei em mixolídio. Então, esse é o trato que nós temos que ter com os modos. Relacionar ter uma relação intervalar, tá? Intervalar. Porque essa relação lá na frente, vocês vão ver que vai possibilitar que criemos melodias, criemos segundas melodias, linhas intermediárias no arranjo, harmonizemos essas linhas intermediárias, tá? E de forma coerente. Né? Porque é um problema sério que as pessoas, principalmente quem está iniciando o arranjo. E isso acontece não só no arranjo, tá? Eu vou abrir um pouco mais aqui para a área da improvisação, por exemplo, também. É muito comum o cara que sabe um pouquinho de cada coisa, mas quando digo um pouquinho, é assim, eu aprendi mais ou menos aqui e já estou aplicando. Né? Eu não tenho a base desse pouquinho, eu estou passando a base para vocês desse pouquinho, estou passando o atalho. Mas o cara que sabe aquele bem pouquinho, né, e não procura tá aperfeiçoando, ele, por exemplo, num acorde de Dó com sétima maior, como função primeiro grau, ele tende a colocar o quê? Uma estrutura lídia. Né? Porque é mais moderno, porque eu ouvi o fulano falar numa aula, eu li num livro, e, cara, está cometendo erro, porque isso vai depender de estilo, de contexto musical, né, de relação com os músicos, do arranjo, entende? Então, essa estrutura que eu estou passando para vocês, bem lisinha, ela vai servir para a tua vida musical. Né? Vai além do arranjo, isso que eu estou falando para vocês aqui. E é claro, é indispensável para o arranjador pensar dessa forma, tá bem? A partir de agora, olha, papel e caneta e anota. Vocês precisam anotar. Só aprende assim, gente. Se eu olhar um vídeo hoje e de qualquer assunto que eu não saiba, e amanhã de manhã eu vou ter esquecido tudo. Ou pelo menos 60%. Então vocês precisam ter o hábito de anotarem. Né? Ainda mais quando é uma coisa nova. Tá? Quando eu venho dar aula para vocês, eu tenho meu resumo aqui. Né? Hoje eu vou falar de tal assunto, e é isso que eu vou falar. Porque, gente, é assim, a organização ela te faz te levar para um outro nível. Eu até vi o Jaderson fez um post ontem dos arranjos dele e me marcou lá, né, o quão é importante você se organizar. Eu tô falando, não é ser um cara baita, super mega organizado, porque eu mesmo não sou esse cara, mas eu preciso de uma organização mínima para tudo na vida, para as coisas funcionarem e acontecerem, tá? Então anotem aí os dados. Legal? Maravilha. Vamos seguir em frente, pessoal. E aí eu queria mostrar a aplicação desse conteúdo aqui que eu falei para vocês de um aluno. Eu gosto de mostrar essas coisas para vocês, gente, porque eu sei que muitos ainda não conhecem o meu trabalho, né? E os resultados que os alunos têm tido com o método. E eu acho importante mostrar para vocês que é possível. Qualquer músico tem condições de criar, de desenvolver o arranjo, tá? E independente do nível, tá? Se você é um músico iniciante, mas está começando, você já pode começar a estudar, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui o trabalho do Kleber Barbosa. Tá? Ele diz aqui, o pessoal, compartilhando essa harmonização que eu fiz na base do que eu já entendi no AS, com a simplicidade do nosso professor, lá, né, os modos que foram passados algumas aulas, tá? Então, gente, a grosso modo, esse conteúdo que eu passei para vocês tem a ver com o que está relacionado aqui. Aí o interessante é que ele falou aqui, ó, ele não toca instrumento harmônico, ó, não toca instrumento harmônico ainda, né? E se eu fosse cifrar esse hino antes, seriam só 3 acordes. Aí eu boto aqui para vocês ouvirem. Calma lá. Lindo pra caramba, né, o trabalho do Kleber. Mas aí não para nisso. Não para nisso, gente. Você viu que ele fez uma harmonização limpa,
né, e obedecendo alguns dos requisitos pré-requisitos que eu mostrei para vocês aqui dos modos. E aí, quando a gente pega o trabalho dessa mesma harmonização que o grande Kleber Barbosa de Natal fez, um cara tranquilo que não sabia harmonia, não sabe nenhum instrumento harmônico, que é um cara normal, como eu e como vocês, né? E aí eu abro esse trabalho dele e eu tenho que mostrar para vocês, é minha obrigação, enfim. E aí colhem comigo agora aqui no trabalho completo. Uau! Essa seria a palavra certa. Uau, Kleber, muito bom. E aí vocês veem, gente, o quanto é incrível, né? O Kleber ele participou do terceiro workshop de arranjo, um evento gratuito que eu faço para tentar ajudar os vários arranjadores, né, e aspirantes arranjadores que tem pelo Brasil afora, porque eu sei que é um conteúdo pouco divulgado e pouco difundido no contexto geral, e eu tento contribuir da minha forma. Então, por exemplo, né, e com base no que ele aprendeu no workshop, ele já seguiu em frente. E o que eu costumo falar, né? Você começou a escrever arranjo, é começar e não parar mais, porque é um processo. Se eu falar para vocês que já está bom do Kleber, não, ele ainda tem muito a evoluir, ele sabe disso, mas a cada trabalho que ele faz, ele melhora. Então, arranjo é isso, gente. Arranjo se aprende na prática, tá? Não esperem estudar 53 mil livros para depois colocar em prática. Não, peguem conceitos básicos, como esse que eu passei para vocês hoje, e já apliquem nos seus trabalhos. É assim que funciona, é assim que o Kleber fez. E, poxa, vocês viram o resultado aí do trabalho dele. E é um dos trabalhos, né, e é um dos alunos que tem tido resultado. E, gente, de verdade, alunos e não alunos. Eu tenho pessoas que participam dos meus eventos, que não são meus alunos, e têm tido os resultados também, né? E isso me deixa muito contente. Recentemente, um dos alunos, Silvano, eu não lembro da cidade do Pará, acho que Santarém, se não me engano, ele mandou uma mensagem e falou: Rafael, participei do seu workshop de arranjo e consegui fechar um trabalho de arranjo lá em Brasília, através do conhecimento que você me passou lá. Então, assim, não tem não tem nada que pague ouvir esse tipo de situação, gente, de verdade. Então, tô dando uma palhinha de alguns conceitos que eu vou falar para vocês, como o mapa do arranjo, que o Kleber delineou muito bem, né? A própria redução inteligente, né? Que são alguns pilares que a gente vai trabalhar na semana que vem, e vocês vão ver o quanto é incrível. E, cara, o que eu acho assim formidável é que algumas pessoas até titubeiam, né, no sentido de que, pô, mas será que funciona mesmo? Gente, com esses atalhos, as coisas são muito mais rápidas, tá? Então, mas é aquele lance da aprendizagem. É muito comum quando a gente aprende a fazer algo, né, a gente dá um baita salto, pá,
né? Dei um salto gigantesco em um mês, em 2 meses, né? Mas não espere isso mensalmente. Você não vai dar um salto desse tamanho todo mês, tá? No primeiro mês pode ser que você dê um salto assim, no segundo mês você vai dar um salto assim, no terceiro mês um saltinho assim, ó, e no quarto mês mais um pouquinho, mas você está andando. O ciclo da aprendizagem é exatamente esse, tá? Não seja viciado só em grandes saltos, que é possível, né? E os atalhos servem para isso, para direcionar. Uau, Rafael, que baita salto que eu já consegui dar. Curtir o processo de estudar, de fazer. Porque, gente, se você é músico por ser, tá forçado, tá obrigado, você não curte sentar e escrever o teu trabalho para imprimir para sua banda tocar, a orquestra, sua filarmônica, os colegas, irmãos da igreja, enfim, se você não curte isso, você está na profissão errada, sinto muito te dizer. O profissão ou lazer, porque eu tenho alunos que não são profissionais da música, mas gostam de estar trabalhando para cooperar, etc. Mas o fato é que você tem que ter paixão, amor. Né? O fato de eu estar aqui com vocês num sabadão, né, nesse horário noturno, é porque eu amo o que eu faço. Eu tenho um prazer quando eu vejo um trabalho de uma pessoa que, Rafael, aprendi contigo isso aqui, cara, olha que legal. Cara, isso eu vibro de verdade. Eu vibro. E quem já me conhece há mais tempo sabe. Eu sei que nem todos me conhecem há bastante tempo. Alguns estão tendo contato com o meu conhecimento, com o meu conteúdo recentemente, e o qual eu já aproveito, né? Mas se você não é inscrito no meu canal do YouTube, né? Já se inscreve agora. Né? Se inscreve, dá um like. E quando acabar essa aula, dá uma bisbilhotada no conteúdo que tem lá sobre arranjo. Gente, eu posto conteúdo sobre arranjo diariamente nas minhas redes sociais, tá? Então tem muita coisa legal lá que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, de verdade. Então, ó, dá uma curtida aí, dá essa moral para mim, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e compartilha para mais pessoas. E eu tenho certeza que se está servindo para você, se está sendo útil para você, você quer compartilhar com outras pessoas, né? Porque, gente, eu sou desse jeito e eu ensino os meus alunos a serem dessa forma. Então não queira só para você o conhecimento. Eu sei que é um conhecimento pouco difundido, eu sei que é um conhecimento que vai, uma habilidade que vai te destacar no cenário, mas, gente, tem espaço para todo mundo. É um trabalho, mas tem espaço para todo mundo. Entendeu? Então não fica só guardado com ele para você, né? Porque eu não sou assim. E eu digo para vocês, tá? Assim, vocês podem até me perguntar, pô, Jafão, mas se é tão simples, por que no geral, todo mundo não ensina desse jeito? E, gente, eu já convivi com pessoas que, inclusive, falaram: olha, isso aqui não é para ser ensinado para todo mundo, não. Então, eu não quero ser desse tipo de pessoa. Eu realmente quero passar o pouco que eu sei para vocês e eu quero que vocês tenham a mesma atitude, porque, assim, com essas atitudes, a tendência é que a nossa classe cresça, né? O nosso segmento arranjo, nosso mundo dos arranjos aumente cada vez mais. E, gente, tem muito trabalho para arranjador e pouca mão de obra. Eu falo para vocês isso, né? Alguns até duvidam, né? A maioria já acredita, né? Com tantas provas que eu já mostrei para vocês aqui no Instagram, né? Mas o fato é que eu não dou conta dos trabalhos que chegam a mim, eu passo trabalho para alunos, porque tem pouca mão de obra especializada. Então, se você consegue estudar com honestidade, com seriedade, faz um trabalho certinho, naturalmente virão encomendas para você, naturalmente. Poxa, gente, é um trabalho. Se eu sou músico, não há prazer maior do que eu fazer um trabalho bem feito, estar feliz e as pessoas me procurarem para escrever, né? E eu ser remunerado por isso, porque não há nenhum problema, né? O arranjador ele deve sim ser remunerado, né? E sem dor na consciência, viu, gente? Então por isso que eu incentivo a vocês estudarem, progredirem, exercitarem, todos saem a ganhar. Você se torna um arranjador melhor, a sua cidade recebe mais um arranjador para ajudar na demanda dos trabalhos, porque o trabalho musical precisa ter arranjador, né? Desde pequenos grupos a grandes orquestras. Faz sentido para vocês isso? Né? Eu não tenho como juntar 30 músicos e vamos lá tocar, pessoal, três e cada um vai tocar uma coisa. Então, o papel do arranjador é arquitetar, organizar essa obra. Claro, vai depender do nível do grupo que você estiver atuando, você vai organizar de acordo com esse nível, de acordo com a orquestração, instrumentação e o nível técnico também, tá? Então, gente, aproveita essa oportunidade e vamos continuar seguindo aqui a nossa aula. Tem mais coisa para passar para vocês. E como eu falei, né? Se fosse, vocês podem se perguntar, pô, mas se é tão simples, Rafael, por que todo mundo
né, não ensina desse jeito. E eu já falei o ponto X. E realmente, aqui nós falamos do quê? De arranjo. É um canal voltado para arranjo, né? E eu sei qual é o maior caminho, né, que vocês podem tomar para escrever os arranjos, né? Porque a situação realmente pode ser outra se você toma caminhos distintos, tá? Então você de repente aprendeu de um jeito diferente, isso te atrapalha, né? Porque eu estou falando isso, ó, porque eu recebo muitos alunos que têm dificuldade porque escrevem de forma aleatória e isso atrapalha demais. Tá bom, gente? Então, assim, eu queria mostrar o que é o ponto-chave do meu método, né, de ensino de arranjo, que eu estou compartilhando com vocês aqui, porque eu quero ajudá-los. Além das sacadas que eu passei até agora, eu quero continuar ajudando a todos vocês. Tá? Então, o ponto-chave do método, com certeza, são os exercícios e a troca de experiência em torno disso. Como eu falei para vocês, né, de um exercício simples de módulos, vocês viram que o Kleber ele criou o mapa do arranjo, né, e a partir disso criou uma redução, e da redução ele já expandiu para os instrumentos e soou o que vocês ouviram. Né? Quem não ouviu, depois, quando acabar a live, volta lá e escutem o trabalho lindíssimo. Né? Por conta do quê? De uma sistematização. Não é algo aleatório. Né? O que a maioria de vocês fazem, que eu sei? Né? Você começa a abrir para os instrumentos de forma aleatória, e aí quando vai ouvir, a gente só escuta aquele bloco sonoro lá, que às vezes atrapalha, infringe um monte de erros, por exemplo, nos instrumentos graves, né? Atua, abre blocos que não são tão convencionais, que não soam bem. Tudo isso pode ser evitado, e é o que eu quero fazer, né? Dar uma metodologia para vocês terem a praticidade, né, o atalho para começar no mundo dos arranjos. E mais, quem já é arranjador, né, é muito comum, né, o arranjador, as abordagens são assim, né, porque eu tenho vários alunos de diversos níveis que já escreviam e já ganhavam, já eram remunerados por isso. E tem arranjadores profissionais que estão lá com a gente e surgiram através dessas jornadas. Então, normalmente, o arranjador, ele tem um pouco o pé atrás, ele fica um pouco ressabiado, né? Então eu vou deixar uma dica bônus aqui para vocês, que é a seguinte: se coloque na condição de aluno, tá? Coloque a sandália da humildade, sente na cadeirinha de aluno, porque, gente, não há coisa melhor. Faço isso até hoje, tá? E os maiores e grandes músicos que eu conheço fazem isso também. Então, eu sei que você sabe, tá? Você aí que tá me assistindo, eu sei que você sabe, tá? Mas você precisa aprender mais, você precisa melhorar alguns pontos. E eu garanto que isso vai ser correspondido, tá? Então, busque exercícios, compartilhe no ar da comunidade e não há nada que pague. E a gente cresce em comunidade. Né? Quando a gente tem uma média de pessoas, de 5 pessoas convivendo, falando de arranjo, né, mostrando o trabalho, a tendência é que vocês aprendam mais e melhorem, né? Corrijam os seus erros e através dos erros dos colegas também venha corrigir, entende? Então é isso, gente. Fico feliz demais de estar ajudando, contribuindo na aprendizado de vocês. Só para a gente recapitular que nós falamos sobre a utilização dos atalhos na aprendizagem, como é importante, né? E te leva para um status acima do que você está atualmente. No mundo dos arranjos não é diferente. Dei até o exemplo de como a gente aprende os modos gregos, né, de forma convencional, e como eu ensino, né, de forma prática, já trazendo o conceito e já colocando em prática nos arranjos. Claro que você pode aplicar em qualquer área, arranjo, como composição, improvisação, enfim, mas especificamente nos arranjos, você já tem resultados rápidos. Mostrei o exemplo do Kleber, né? E já mostrei o exemplo do Kleber já expandido nos instrumentos. E aí, pô, foi um banho assim, né, cara? Um banho maravilhoso. Então, gente, faz sentido. Os atalhos, eles vão te permitir aprender de forma mais rápida. Só lembrando, você não precisa aprender todo o conteúdo de uma vez só. Né? Se você tem poucos conteúdos, eu conheço, por exemplo, nas técnicas. Rafael, eu sei só 3 técnicas de arranjo, mas eu sei essas técnicas, ó, beleza. Eu aplico todo dia eu estou praticando, todo dia. Depois de 3 meses, imagina depois de 3 meses, você preso a apenas 3 técnicas, né, e praticando todos os dias, né, e buscando sonoridades diferentes, vendo resultados diferentes, criando harmonias diferentes, né, criando sensações diferentes, né, criando combinações timbrísticas diferentes.
Depois de 3 meses, gente, vocês vão ser um outro cara. Então você não precisa estudar 53.000 livros nesse momento. Não, não, não. Não é assim que eu penso. Acho que você tem que ir direto ao ponto. Está começando? Vai direto ao ponto. Você vai ter resultado, vai se encorajar mais, vai ver que é possível. Como o Kleber e dentre outros alunos, né? Estou citando o Kleber porque foi o arranjo que eu mostrei para vocês, mas dentre outros alunos. E através disso, o que acontece? Você segue e não para mais. Arranjo se aprende na prática. Você começou a escrever, não para mais. Entendeu? Então, é totalmente sair da zona de conforto. Pensem no seguinte: se você está na zona de conforto, está relaxado, tem alguma coisa errada na sua vida. Tá? Você não está evoluindo, não está expandindo. Se você está confortável, gente, você não está evoluindo. Para você crescer, você tem que ter dificuldade. Cara, tô rachando a cuca aqui. Rafael, eu não consegui compreender os modos. Ótimo, que bom. Então, é algo que você precisa pensar a partir de hoje. Você vai rever essa aula, vai lançar anotações, e se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo nos modos, manda para mim uma mensagem no Instagram. Tá? Rafael, não entendi o que você explicou lá nos modos. Me pergunta lá no Instagram, que eu vou poder te ajudar. Então, é uma dificuldade. Vencer essa barreira, precisar se esforçar. E quando você se esforça, é quando você cresce. Agora, se está tudo normal aqui, tranquilão, beleza, não acontece as coisas. Né? Por isso que eu não acredito muito assim, muito não, eu não acredito no lance só no dom. Ah, fulano tem um dom e acabou e fim de papo. Não, gente, é transpiração total, tá? A inspiração, ela é o mínimo. Quando eu sento aqui para produzir trabalhos, né, arranjos, encomendas, eu queria ter 100% de inspiração, mas não é assim que acontece. Em 10 dias eu vou ter um dia de inspiração total. Uau, hoje fluiu maravilhosamente bem. E nos 9 dias? Vou fazer o quê? Eu vou ficar deitado no sofá? Deitado na cama? Não, tem que produzir, é sentar e transpirar e testar, e escrever 8 compassos e abrir para o bloco. Não, não funcionou, excluir tudo e refaço o trabalho. É assim que funciona, a música é isso. Que ótimo que eu curto esse processo. Você tem que curtir esse processo. Se você não curte, alguma coisa errada está acontecendo. Maravilha? Espero realmente ter ajudado a todos vocês aí, gente. Grande abraço a todos. Valeu!